Artístico começando com mais um vídeo de resenha de lápis de cor, essa nossa paixão que a gente gosta pra caramba, né? E hoje eu tenho um lápis de cor um pouco diferente. Eu vi ele esses dias numa papelaria, eu estava em busca de alguns materiais e por curiosidade resolvi comprar para experimentar. Deixei até o preço aqui pra gente ver, ó, foi R$ 7,90, um lápis bem baratinho. Ele é da Acrylex, uma marca que é muito conhecida aí na produção de tintas, né? Que a gente já conhece há muito tempo por essa linha, né? Não por lápis de cor especificamente, né? Mas eu acho que eles têm até massa de modelar, essas outras coisas também, que até então eu não conhecia essa linha de lápis de cor. Não tenho certeza se é um produto novo que eles estão lançando no mercado, mas eu conhecia há muito pouco tempo. Então essa aqui é a Nature Colors, são lápis de cor aquareláveis, tem de 12 unidades, não tenho certeza se tem de mais unidades, mas eu comprei mais pra gente ver mesmo como que é, se é legal, né, porque é um lápis que a gente não conhece. Depois, se for bacana, por que não a gente ter mais opções de lápis de cor. Então aqui atrás a gente vai ter as informações do lápis para pintar e desenhar, formato hexagonal, cores super vivas, mestíveis entre si, desenha mais macio, permite traço suave, obtém variações de cores desde tom claros até mais escuros. A gente vai conferir se isso aqui é verdade. Aplicação: desenhe com um lápis de cor aquarelável, umedeça o pincel com água e passe sobre as áreas do desenho que deseja obter um efeito incrível de aquarela. O lápis de cor aquarelável também pode ser utilizado em desenhos comuns. Composição: madeiras, pigmentos aglutinantes, cargneters e ceras. Curiosamente, este é um produto que ele é produzido na Tailândia e é importado aqui pela Acrylex. Então, né, vamos lá, vamos ver como que é. Bom, uma caixa de papelão super simples. Os lápis, confesso que já experimentei um pouquinho, mas não vou falar qual que foi a minha opinião no meu teste muito rápido que eu fiz. A gente vai conferir junto. Olha só. O que eu tenho para dizer logo de cara é que ele é um lápis muito bonito. Eles são uns lápis todos nesse formato hexagonal, só que eles são mais grossos, parece, sabe? Então ele tem um formato mais parrudo, mais graúdo. É um lápis que fica bem bonito, assim, bem apresentável, olha só. Aqui eu apontei alguns já com apontador de manivela. E a gente vai então fazer os testes aí para ver como que eles vão se comportar. Então eu vou separar aqui o amarelo, vou separar o branco que a gente vai usar, o vermelho eu quero um azul comum e também o preto que a gente vai usar daqui a pouco. Não tive até então problemas para apontar esse lápis, tá? Tentei também apontar com um apontador convencional e até então não achei que a madeira é ruim nem nada. É uma madeira um pouco mais branca, mais clara, mas normal. Não parece também ser aqueles lápis que tem aquele tipo de madeira emborrachada, essas coisas assim, que ele é um pouco flexível, né? Então, para a gente fazer o nosso teste, a gente usa aqui uma folha de papel canson. E o motivo disso é que a gente tem um pouco de textura para a gente ver como que vai ficar essa textura no papel, para a gente ver como que vai ser a performance desse lápis no papel com textura, que se ele funcionar no papel com textura, a chance de eu fazer um desenho no papel com menos textura em maior velocidade e ter um resultado melhor é maior. Então aqui é um teste bem chato pro lápis, né? Porque com um papel mais texturizado, a gente vê como que ele se performa, a gente vê qual que é a rapidez que essa ponta vai conseguir preencher essa textura. Dessa maneira, a gente tem uma ideia de quão bem esse lápis vai performar, tá? Bom, então vamos lá. Aqui é o teste de pressão de cor. Eu vou fazer 3 faixas aqui, sendo uma bem forte, uma média com
5 idas e voltas e uma bem clara, tá? Que é para a gente testar a nossa pressão da cor. Então vamos fazer aí primeiro teste. Aqui é bem pouca pressão, só estou encostando mesmo no lápis do papel. Aqui um pouco mais de pressão. E eu vou virando para a gente ter um uso melhor dessa ponta aqui desse lápis para deixar esse teste mais justo, né? Bom, já dá para notar de cara que ele não é um lápis macio, ele é um lápis mais seco, tá? Isso é ruim? Não necessariamente. Às vezes a gente quer uma aplicação mais seca também, um lápis mais duro para a gente fazer detalhes e tal, né? Sinceramente, lápis aquarelável não é tanto o meu forte, tanto algo que eu gosto de usar, mas eu tenho ideia de que, por exemplo, se a gente for usar um lápis aquarelável, no momento da gente fazer a dissolução desse pigmento, que geralmente num lápis que não é aquarelável a gente faz com o solvente, aqui a gente vai fazer com água. O que eu quero? Que esse lápis dissolva sem deixar o papel marcado embaixo, né? Sem a gente ficar com marcas de lápis embaixo para deixar um efeito aquarela mais agradável e bonito. Então é isso que a gente tem que ver se esse lápis consegue entregar. Bom, essa aqui é a nossa aplicação média. E já digo aqui que a gente teve uma cobertura legal, uma cobertura bonita com este vermelho. Ficou agradável. Agora é aquele teste onde a gente vai fazer uma só passada de cor, apertando o lápis para a gente ver quão resistente é essa mina aqui e qual que é o resultado que a gente tem. Então, agora é o momento que a gente vê se ele realmente aguenta uma certa pressão. Eu estou apertando. Já tivemos aqui a primeira quebra aqui. Vamos continuar. Bom, ele é um lápis que ele não é tão forte para a gente apertar assim, né? Isso é também uma característica que eu acho dos lápis aquareláveis. Geralmente não são tão resistentes quanto os lápis comuns, justamente porque a composição dele é um pouco diferente do lápis convencional, né? Então ele não tem tanto aglutinante, não sei exatamente cera, o que deixa essa ponta tão forte, porque quando a gente coloca água, a gente quer que ele se dissolva, né? Então, se a gente tem muitos materiais que dão um pouco de flexibilidade e resistência, a gente não consegue dissolver. Eu acredito que seja por isso, não sou químico para ter essa informação total, mas eu acredito que seja isso. Vamos testar agora um amarelo. Por que a gente faz esse teste aqui com essas três cores? Porque a gente já tem uma ideia de como que é essa graduação de cor para cada tom de lápis, né? Que são as cores que a gente mais usa, e daqui a gente vai misturar e fazer outras cores, né? Por isso que essas são as três cores principais. Por isso que a gente testa essas três cores aqui, tá? Eu também faço em alguns outros vídeos, dependendo do lápis, algumas listas de cores com todas as cores, né? Da caixa de lápis também, que a gente consegue ter uma ideia de todas as cores que vem nas caixas. Tem da Carandache, tem do Polychromos. Eu particularmente gosto de fazer esses testes de cor e gosto de assistir, então se você também gosta, é bem completo. São vídeos bem longos, só preenchendo quadradinhos de cor. Então,
aqui 3 camadas do amarelo. O amarelo sempre é um caso à parte, né? Porque ele é uma cor clara. Eu acho que vocês estão conseguindo ver bem aqui que a câmera parece que está pegando bem legal. E agora aquele teste de força mesmo. Esse aqui foi um pouco melhor, a gente teve um desfarelamento aí da ponta, mas resistiu, né? Parabéns! Se vocês estiverem ouvindo uns sons de cachorro, me desculpe, né? É normal. A gente tenta gravar esses vídeos à noite para ter um pouco mais de privacidade, mas os cachorros são um ser à parte. Agora a gente vai de azul. Olha, essa pressão é bem leve que a gente coloca, né? Justamente para ver como que ele vai se comportando aí nesses níveis de cor. E o que eu sinto é que ele não tem muito pigmento. Não que ele não tenha muito pigmento, que a gente tem que dar uma apertada a mais aí pra gente ter um resultado mais legal, tá? Eu não acho que ele seja um lápis que solte o pigmento tão fácil, sabe? Se você for fazer pintura tradicional, eu sinto que é um lápis que você vai ter que pintar um pouquinho a mais do que você geralmente pinta. Não é um lápis que ele é macio, né? Por exemplo, um super soft, uma coisa assim. E geralmente é uma característica do lápis aquarelável que ele seja mais macio. E esse aqui a gente vê o oposto disso. Ele é um lápis aquarelável mais duro mesmo. É bem curioso essa textura que a gente tem. Se a gente pegar, por exemplo, um escolar aquarelável da Faber-Castell, a gente vai ter um resultado bem mais macio na hora de a gente passar essa cor, tá? Eu vou fazer um comparativo depois, se vocês quiserem já comenta aí. Vamos agora fazer a aplicação forte. Muito bem, o azul também resistiu bem, um pouquinho de esfarelamento aqui. Engraçado que o que eu devo dizer também é que eu apertei bem, mas a gente, não sei se dá para reparar na câmera, que a gente tem mesmo apertando bem, parece que a cor não é tão intensa aqui no final, né? Tipo, ele deveria me entregar o mais escuro, mais opaco possível quando eu aperto desse jeito aqui, pelo menos o azul. Então, na pintura de um desenho, eu não vou usar esse nível de pressão aqui, nesse nível, para conseguir um resultado de uma cor bem saturada, né? Raramente, né? Porque eu vou acabar com a rugosidade do meu papel de pressionar assim. Mas vamos aos outros testes para a gente ver como que se performa, para a gente ver na questão de mistura de cor. Como gastou consideravelmente as pontas, eu vou apontar aqui no apontador de manivela para vocês verem como que funciona, né? A gente põe ele aqui, aperta essa orelhinha do apontador aqui, ó, enfia o lápis, ajusta aqui mais ou menos no tamanho que a gente quer a ponta. E é barulhento mesmo. E a gente tem essa ponta nova aqui. Não precisamos exagerar nessa ponta, porque esse papel ele tem uma texturinha para a gente trabalhar. Então vamos lá. Vamos fazer agora a transição do amarelo com o vermelho sem nada. Eu quero ver como que ele vai se misturar. Aqui, nessa parte onde é mais intenso, é praticamente a intensidade do meio aqui, né? É o mesmo tom de pressão, mesma quantidade de pressão, passando várias vezes em cima, né?
E ó, para preenchimento, por ele ser um lápis mais duro, ele consegue ter um preenchimento, entrar bem na rugosidade do papel, tá vendo? Então isso é legal. Para esse sentido aqui ele está funcionando muito bem. Mas eu sinto uma certa necessidade de trabalhar um pouco mais nas áreas que eu quero um tom de vermelho mais vivo. E assim, só tem este vermelho na caixa, tá? Depois disso a gente tem um laranja. Então isso aqui seria o tom de vermelho mais vivo que a gente conseguiria ter nessa caixa de 12 cores. E a gente traz bem leve para a gente começar o degradê agora com o amarelo, ó. Então, e a gente roda o lápis, né? Vai rotacionando, por quê? Nessa rotação que a gente faz, a gente mantém a ponta apontada, né, por mais tempo. Ó, aqui eu quero que ele se misture, tá? Eu não quero que ele passe um em cima do outro e que ele não forme um laranja. Então, vou trabalhar um pouco mais aqui que eu não quero julgá-lo injustamente, mas ele não arrasta o pigmento que tá por baixo, nem que tá por cima. Se a gente trabalhar um pouquinho mais aqui, a gente consegue um arraste melhor. Ó. Vocês conseguem perceber que aqui, onde a gente tá com o vermelho bem claro, né? Eu deveria passar o amarelo por cima e ele meio que deveria dissolver como se fosse um lápis blender aqui, né? Nessa ideia grosseira assim para falar para vocês, para que ele pudesse trazer um laranja. Deixa eu mostrar o que é uma. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é uma transição de cor do lápis da Caran d'Ache. Eu sei, é o simplesmente melhor lápis do mundo, tá sendo injusta essa comparação, mas tudo bem, só pra gente ter uma ideia. Ó, o vermelho ele chega e olha o que acontece quando ele encontra com o amarelo, ele cria o laranja. Mesma coisa com o Polychromos da Faber-Castell, ó. Vendo? Ele cria o laranja aqui também. Olha só, esse aqui é o lápis do AliExpress, lá, o Brutfull, né? Vocês viram esse vídeo? Tá bem legal, o lápis bem baratinho, 80 centavos, acredita, gente? Na época que o dólar tá barato, agora já não tá tão mais barato assim, mas olha só. Olha o laranja surgindo aqui. Aqui, ele forma um laranja como? Quando existe uma sobreposição, mas não existe um arraste do pigmento, tá? Talvez isso seja uma característica porque ele é um lápis aquarelável, então se você quiser fazer um efeito de transição, uma mistura de cor, talvez você tenha que aquarelar mesmo, se for usar só para isso. Mas eu esperava que ele misturasse um pouco melhor. Talvez se a gente trabalhar um pouco mais aqui, vamos depois ver como que vai ser vermelho e azul aqui, pra gente ter uma ideia com outra cor. Então, vamos fazer agora aqui o vermelho, o amarelo e vamos misturar com o branco, né? O branco, ele sempre foi um coringa aí para quem pinta. Não sei quanto tempo você aí já pinta na sua vida, às vezes você está começando, mas eu lembro que quando eu comecei a pintar, quando eu era criancinha ainda, a minha mãe me ensinou sobre o lápis branco e ela dizia que elas passavam, né, ou passava o lápis por cima do desenho depois da pintura para dar brilho e polimento. E eu pensava, nossa, mas que coisa doida, né? Para que alguém faria isso? Mas eu comecei a fazer isso, né? Muitos desenhos meus eu passava o branco depois. E depois de muito tempo, né, depois de adulto, quando eu comecei a levar a sério a pintura com lápis de cor mesmo, eu fui
aprender que isso realmente é uma técnica para misturar as duas cores, né, ou outras cores que a gente tem por baixo, quando a gente usa o branco por cima dessas cores. Então ele funciona como um misturador de cores, né? Um blender que vem na caixinha. Ó, vou de novo, para não falar que eu estou julgando mal, que estou sendo preconceituoso com o lápis. Eu quero mesmo que ele seja um lápis bom, porque ele é um lápis barato. A buzina, chegou a pizza, hein? Ó, realmente, ele deixa um pouco marcado, sim. Quando que isso aqui é legal no desenho? Se eu for fazer, por exemplo, uma maçã, por exemplo, onde eu não quero que esse lápis misture, eu quero que o lápis de cima apenas sobreponha a cor que está embaixo, mas que não haja uma mistura de cor, talvez seja uma ideia legal, tá vendo? Olha só. Mas para qualquer outro tipo de situação que não seja desenhar uma maçã, não sei, talvez uma madeira, uma textura de madeira também seja legal. Mas não funcionou muito não. Vamos ver aplicando o branco, né? Vermelho, amarelo e o branco. O branco a gente pode aplicar até com um pouquinho mais de força, que ele vai começar a arrastar esse pigmento, né? Para ele arrastar pelo menos o pigmento. E ele também vai ajudar a preencher a rugosidade que ficou por baixo. Mas eu suponho que ele não funciona muito como a gente gostaria. Vamos colocar um pouco mais espaçado para a gente ver aqui como que vai funcionar. O branco até arrasta um pouco mais, tá vendo? Opa, quebrou. O branco até arrasta um pouco mais, mas... Vamos para o próximo teste. Vermelho, azul com o lápis Blender. Vamos ver se o lápis Blender consegue fazer uma mistura mais bonita aqui pra gente. Esse é o guardinha da rua. Onde vocês moram também tem guardinha de rua? Ou isso é só uma coisa do interior de São Paulo, será? Vamos de azul, uma pontadinha nesse azul aqui que a ponta pegou até no olho, vocês lembram? E aí, gente, como que tá sendo essa quarentena de vocês, né? Se você tá vendo esse vídeo em meados de 2020, você sabe bem o que a gente tá vivendo, né? Se você tá vendo no futuro, espero que você esteja bem, espero que eu esteja vivo. Que horror. Olha que surpresa agradável, parece que o azul mesclou bem com o vermelho. Tá vendo? Ó. Pode ser porque ele é uma cor mais escura, né? O nível de
de pigmento que tem nessas cores, né? A luz, sei lá, são cores assim mais escuras, essas duas cores. Então ele parece que tem uma mescla melhor. Não é boa, mas é aceitável. Mas aqui a gente vai usar o lápis Blender, né? Pra gente ver como que vai ser. Eu vou usar aqui o da Koh-i-Noor Hard Mouth. Eu gosto bastante de lápis Blender porque ele dá um polimento muito bonito no nosso desenho, sabe? Eu vou fazer só na metade para a gente poder comparar. O lápis Blender, ele funciona muito bem com quase qualquer lápis. E basicamente o que ele faz? Ele tem uma ponta que funciona quase como uma lixa, né? Só que ele tem outros produtos aqui, obviamente, né? Os aditivos e tal, só que é um lápis sem cor. Só que tá vendo que vai saindo um pozinho aqui? Ó. Isso aqui é tudo resíduo da mistura dele aqui com os lápis de baixo. Então, ó, o que ele faz? Ele dá esse polimento, né? Lixa, e esse pozinho, ao mesmo tempo que ele lixa para deixar mais uniforme essa pintura, ele também faz com que esse pozinho penetre na rugosidade do papel. Dessa forma a gente tem uma pintura mais lisa e mais bonita. Se a gente trabalhar em camadas, a gente consegue ir construindo camadas, quantas camadas a gente quiser. Obviamente que depende do lápis que a gente está usando, né? E da força que a gente está aplicando. Se a gente acabar com essa rugosidade do papel, o papel não aguenta mais novas camadas, tá? Então foi bem agradável essa transição aqui com o lápis Blender. Aí, se a gente quiser, a gente pode vir aqui com um pouco mais de lápis para continuar o nosso, para intensificar essa cor aqui. Mas eu não sei se ele pega muito bem esse lápis logo depois que a gente coloca, tá vendo? Porque o passo a passo parece que não fixa. Vamos continuar o nosso teste agora fazendo vermelho, azul com a nossa caneta Blender. Eu continuo na mesma pressão aqui desse nível, tá, gente? Que é o médio. Que é o básico aí que a gente tem que usar para pintar. Mas olha que engraçado, o vermelho parece que a gente consegue um tom um pouco mais intenso até que o azul. O azul ele parece um pouco mais apagado, tá vendo? Não é o azul que eu tô fazendo, né? Mas vocês vão ver agora. Mas realmente parece que o azul com o vermelho dá uma misturada melhor do que o vermelho do que o amarelo. Tá vendo? Parece que fica mais harmonioso, não sei. Mas é uma pena que parece que para eu chegar num tom de azul forte aqui, construindo camada, é difícil. Parece que não vai. E vamos ser realistas, né? É uma pressão média que a gente tem que fazer, né? Senão a
A gente não vai pintar um desenho desse jeito aqui, né? Como eu já falei. Bom, a caneta Blender, esses dois materiais aqui, o lápis Blender e a caneta Blender, ele é feito mais por lápis de cor convencional, tá? Não por lápis aquarela. Você até pode usar, mas eu acho que não tem tanto sentido, sendo que o lápis de cor aquarela você pode aquarelar e você consegue resultados até mais fáceis e mais rápidos do que ficar polindo o seu desenho depois, né? Mas vamos só por curiosidade aqui fazer esse teste. Então, o que é o que tem aqui, né? Vou fazer também na metade aqui para a gente ter uma ideia. Caneta Blender, a gente tem uma solução, essa aqui especificamente é uma solução alcoólica. Vou até passar um pouquinho aqui para ver se dá uma arrastada. E ela derrete esse pigmento, né? No caso aqui, como é um pigmento que ele já é solúvel em água, em um material líquido, a gente consegue bem facilmente derreter e trazer uma transição bem suave aí para o desenho. Então, funcionou legal, não é de se espantar que a gente teve um bom sucesso aqui. Agora vamos fazer aquela misturinha de 3 cores que a gente geralmente faz, que é o amarelo, o azul e o vermelho. E aqui, nesse teste, eu não vou usar solvente, né? Que geralmente a gente usa o ecosolvente, que é o solvente de tinta a óleo para o lápis convencional. Aqui a gente vai usar a água, que é um lápis aquarelável. É claro também, gente, que esse resultado que a gente está tendo aqui é um resultado para a gente ter uma ideia, né? Não quer dizer que o lápis é totalmente bom, totalmente ruim, né? Essas aqui são as minhas opiniões e os testes que eu estou fazendo aqui com a minha realidade, tá? Então, você tem que ver se funciona para você. Eu sempre recomendo que, se é um lápis mais caro, que você compre 1 ou 2 se ele vende avulso, né? Não é o caso desse aqui, porque um lápis da Polychromos, por exemplo, é o preço da caixinha toda desse aqui. Então você tem que comprar a caixinha toda para saber se presta ou não para você. E eu me arrisquei. Então, pode ser que você tenha melhores resultados usando folhas diferentes, às vezes você pinta de um jeito diferente, uma técnica diferente, tá? Então varia um pouco. E olha que engraçado, o amarelo com o azul também está dando uma mistura melhor do que a vermelho com o amarelo. Então um pouco mais agradável aos olhos aqui do que a gente teve na anterior. Mas tá ouvindo esse barulho? Ó. Tinha uma... Não sei se dá pra ver, que arranhou um pouco aqui a pintura. Tinha uma... como se fosse uma pedrinha na ponta do lápis. Isso não é legal. Se você tá fazendo um desenho lá caprichado, bonitão, de repente você vai passar e uma pedrinha começa a raspar na sua folha, raspar no seu desenho, é triste, né? Você pensa, poxa, e o meu desenho realista que eu ia desenhar, o que vai acontecer com esse riscado, né? Não é legal. Então, às vezes a fórmula pode deixar um pouquinho a desejar. Uma pena, esses lápis eles são tão bonitos. Você sente que parece que é um lápis mais premium, não sei. E é uma caixinha tão vagabunda, né, Acrylex? Eu achei que a caixinha... O lápis é bonito, a caixinha é vagabunda e a performance dele não tá aquelas coisas, mas ele é bonito. É um lápis para você deixar de decoração, talvez. Não precisa de muito capricho aqui não, tá? Porque essa aqui é uma parte que a gente vai usar água pra gente fazer essa mistura de cores.
vendo que a transição com o azul funciona? Muito engraçado isso. Funciona assim, né? Funciona melhor do que vermelho com amarelo. Não estou entendendo esse vermelho com amarelo ainda, viu? Bom, para a gente fazer esse teste, eu vou usar aqui água mesmo, numa canetinha de pincel de aquarela, tá? Não vou completar inteiro, vou deixar metade sem, para a gente ver e comparar. Então, bom, dá um efeito aquarelado, claro, né? O que a gente quer ver aqui, na verdade, não é o efeito aquarela, tá? É o quanto que ela derrete esse pigmento para ele penetrar no papel. Eu acho complicado a gente fazer esse mesmo teste, né, que a gente faria num processo normal com esses tipos de lápis, porque ele não performa do jeito que a gente está acostumado com o lápis de cor convencional, tá? Mas ó, o pigmento penetrou totalmente na rugosidade, tá? Funcionou, mas não é um método que eu faria, por exemplo, para pegar esse pigmento, derreter, para depois vir com uma outra camada em cima com este lápis, porque a água espalha para todos os lugares, né? A não ser que você esteja usando um papel para aquarela especificamente, porém, se você está usando um papel para aquarela, eu não sei se você estaria trabalhando com um realismo, tentando penetrar dentro da rugosidade do papel, sabe? Tipo, não faz muito sentido. Então, mas funciona, derrete. Vamos fazer o teste do preto com branco. O que a gente quer aqui no meio? Um cinza. E a gente vai comparar também o preto, né? Fazer aquele comparativo do preto que a gente sempre faz. Ver se esse preto é preto mesmo ou se ele é cinza. Pois é, você sabia que o seu lápis de cor, na verdade, preto pode ser cinza? Branco. Esse branco já está quebrado, né? Vamos apontar para ser justo. Nossa, esse apontador faz muito barulho, né? Desculpa se você tiver com fone de ouvido. Olha só, ele puxa, do preto ele tá puxando um pigmento legal, tá vendo? O branco não é tão opaco, tá vendo? Então ele não aparece tanto. Mas temos aí sim um cinza. Nem tão cinza aqui, nem tão claro quanto a gente queria, mas tem. Ai, não queria... Realmente eu não queria estar parecendo chato com esse lápis, mas... Olha, eu fiz uma coisa estranha, eu sei. Vou alterar até agora porque eu percebi. Este lápis não é o Derwent. Este aqui é o Acrylex. Bom, troquei os papéis aqui, como vocês viram, vou gravar no mesmo dia os dois, então eu já estava preparado e escrevi errado. Tudo bem, acontece. Vamos fazer o teste agora dos pretos, a batalha do preto. O que a gente vê aqui? O que é mais preto? Então eu vou fazer
mais intenso e vir clareando aqui. Esse aqui é o Acrylex, tá? Agora nos policromos. Policromos que nem tá apontado decentemente aqui, tá, gente? Mas, ó, só de começar a passar o policromos, que é um lápis duro, ele é mais macio que o lápis da Acrylex. E, nitidamente, eu não sei se dá pra ver na câmera, o preto da Polychromos é mais preto do que o da Acrylex, tá? Claro, isso aqui é um comparativo com lápis profissional, e na Acrylex a gente não tem nenhuma informação sobre se ele é ou não um lápis profissional, se ele é resistente à luz e qual que é a linha dele, se ele é um lápis de cor infantil, escolar, enfim. Vou fazer aqui lado a lado, tá? Dei uma boa apertada, deixei a mão média e vai finalizar bem levinho. Esse aqui é o Polychromos e esse aqui é o Acrylex. O Acrylex é a mesma coisa, uma boa apertada. E olha só. O Polychromos ele é mais preto do que o Acrylex. O Acrylex é um preto ruim? Não, não é um preto ruim. Tem pretos piores, tá? É um preto até que decente. Agora, vamos fazer um teste rápido de sobreposição de cor, que é aquele que a gente sempre faz. O que a gente vê nesse teste é o quantas camadas a gente consegue dar sem perder a textura do papel. Vocês estão vendo que eu estou apontando mais esse lápis para fazer o teste, justamente porque é um lápis que não está sendo igual aos outros. Ele não está soltando o pigmento tanto que eu gostaria que ele soltasse. Então, se eu não apontar, a gente tem mais dificuldade ainda. Então, regra básica para fazer... textura de pele, essas coisas assim, de mais realistas, digamos, onde você preenche bem a rugosidade do papel, é estar com a ponta bem fininha, tá? Então aqui a gente está trabalhando com uma ponta mais fina, que é o que a gente teria que ter em qualquer outro lápis. Só que aqui eu estou tendo esse cuidado um pouco maior ainda, porque ele não está performando de uma facilidade que os outros lápis performavam, tá? Então a gente está com essa ponta ainda mais fina para a gente ver se a gente tem um resultado ainda melhor. Para não ser injusto, né? E aqui não tem erro, eu vou acelerar o vídeo e vou fazendo quadradinhos de cor, quadradinhos pintando uma cor sobre a outra, tá? Depois a gente vai contar quantos risquinhos a gente tem ali. Olha, eu vou parar por aqui. Deu 15 camadas, mas porque a partir daqui ele começou a tirar. Quebrou várias vezes essa ponta já, hein? Começou a tirar um pouco a camada de baixo e não pega mais com tanta facilidade a camada em cima. Tá vendo? Ó, ele meio que forma grumos. Claro que se apertar, né, torar aqui na força, ele vai, mas, ó, ele for formando grumos. Grumos de cor, ó.
Então, até 15 eu acho que é o máximo que dá para você levar, tá? Agora a gente vai fazer um teste de arrasto de pigmento. O que é isso? A gente vai fazer um pequeno quadrado de cor e eu vou com um pincel e vou tentar arrastar essa cor até o fim aqui dessa folha para a gente ver o quão pigmentado esse lápis é, tá? Qual que é a intensidade aqui? Vou fazer o médio e vou ir do mais claro. Neste arraste de pigmento, a gente também vai ver o quanto ele some da folha quando a gente puxa, né? A marca do lápis some da folha, porque se a gente vai fazer um trabalho aquarelado, eu não quero que fique aparecendo as marcas de lápis por baixo, não é mesmo? Para isso que tem o efeito aquarela do lápis de cor. E ó, aqui sempre lápis bem leve pra gente ser justo. Obviamente que eu não vou apertar de marcar esse desenho, essa folha, né? Mesmo que eu queira fazer isso aqui, ó o barulhinho. Tá vendo? Aparecendo no meio da ponta. Vou dar zoom para vocês verem. No meio da ponta do lápis aparece uma pedrinha que marca a folha. Isso não é legal. Isso eu não gostei do Acrylex. Ó, sabe quando a gente faz aquele decalque, que a gente vai fazer tipo um pelo, uma barba, alguma coisa assim? Aí a gente passa uma caneta por baixo, faz uma textura no papel e aparece na folha. Olha, isso aqui foi o lápis que fez agora. Isso não é nada legal. Nesse quesito, Acrylex ficou bem a desejar. Eu só tive esse problema até agora com essa cor aqui. Pode ser que seja um problema dessa cor? Pode ser. Problemas acontecem, né, gente? Não quer dizer que tudo é muito ruim. Até agora, às vezes foi só a infelicidade dessa cor estar assim. O amarelo tá um pouco sujo um pouquinho aqui da cor da mistura que a gente tava antes. Bom, agora a gente vai arrastar o pigmento. Vamos lá? Então, só com o pincel molhado, olha só, o pigmento não sai muito dali não, tá vendo? Fica bem clarinho aqui no final. Mas ó, com o vermelho eu posso dizer que não tá marcado embaixo. Olha lá. Uma passada de mão leve, ó, funcionou muito bem. Bonito, gostei. Gostei, sim. Não tá, obviamente, né, gente, não tá com aquele degradê bonito, né, porque eu não sou especialista em aquarela. E também isso aqui não é uma folha de aquarela, tá bom? Isso aqui é um teste simples numa folha mais simples. Mas aqui, se ele performar bem aqui, a gente sabe que numa folha boa, com certeza vai funcionar legal. Então aqui é a mesma coisa. A gente conseguiu até sumir com aquela marquinha, ó. Tá vendo que tava aqui? A marquinha que o lápis tinha feito. No amarelo agora.
mesma coisa. A gente dissolve tudo aqui e depois puxa. O amarelo que menos veio. Bom, não é uma puxada forte, né? Não é uma pigmentação alta que a gente tem nesse lápis. Dá pra ver isso nitidamente aqui, porque se fosse uma pigmentação alta, a gente conseguiria trazer essa cor um pouco mais pra frente, tá? E tudo é muito pastel, parece, né? A gente vê que aqui, por exemplo, a gente não conseguiu uma cor tão intensa também. Deixou um pouco a desejar nesse sentido. Agora a gente vai no teste final, né? Um dos testes finais aqui. Agora a gente vai para um dos testes finais, que é se apaga ou se não apaga, né? Lápis de cor, geralmente ele não apaga, não é exatamente feito para ser apagado, mas a gente gosta de saber se a gente errar, a gente consegue resolver a situação apagando. Vamos ver? Então vamos. Então, vamos passar aqui a nossa Tombow bem aqui no meio do vermelho, ó, pegando as 3 intensidades de cores. Olha, clareou sim, principalmente onde estava mais intenso, mas ficou manchado. Não foi uma apagada legal. Eu achei engraçado que parece que ele deu uma misturada mais, parece que deu uma aliviada mais na cor. Vamos ver aqui no azul. Se você tá com uma passada mais leve, funciona mais. Aqui embaixo, onde tá bem intenso, já não pega tanto não, tá? Vamos ver aqui o preto, vou pegar o preto do Polychromos e do Acrylex pra gente comparar, ó. Olha lá. O da Polychromos ele apagou melhor aqui na parte onde estava mais intenso, tá vendo? Ó? Da Acrylex não sai tão fácil. O Polychromos sai um pouco mais fácil. E a parte onde a gente tem a caneta Blender aqui. Mesma coisa de cima praticamente. E a parte do aquarelado, será que sai? Ah, na verdade, rasgou a folha, gente. Vamos ver aqui. Isso aqui não conta. Clareia, mas não apaga. Não é um lápis que dá pra você errar muito aí com ele, porque não vai dar muito resultado nessa apagada não, tá? Por curiosidade, eu vou virar aqui a folha e a gente vai fazer um swatch aí com as outras cores pra gente ver. Esse aqui não é um lápis que eu vou fazer lista de cor, mas se você tiver curioso, eu vou fazer um swatch rapidinho aqui com as cores extras que a gente não viu ainda.
Bom, como deu pra ver, parece que os tons são meio pastéis até. Eu achei engraçado isso, porque a gente não tem muita intensidade nessas cores. Olha só como são mais fracas, né? Não são tão vivas assim. Comparar rapidamente, isso aqui é um Derwent Intense. A cor mais próxima que a gente tem aqui é esse laranja, talvez. Olha só. Engraçado. Mas assim, o que mais que eu posso falar sobre esse lápis? Para quem gosta de lápis com nome, esse é um lápis que não tem nome de cor, tá? Então você não vai saber que cor é cor, a não ser que você veja, obviamente, o que é um azul escuro, o que é um verde claro, um azul claro, etc. Então ele não é um lápis que vem com cor. Eu acho que falta uma informação. Eu acho que nitidamente ele é um lápis escolar. Não compre esperando que você tenha uma qualidade aí pelo menos satisfatória. Ele é um lápis realmente para você, para criança usar na escola e aprender a mexer com lápis de cor escolar. A gente não tem resultados satisfatórios com ele, na minha opinião, tá bom? Eu particularmente não compraria para usar nos meus trabalhos esse tipo de lápis. Um ponto que a gente tem que com certeza dar crédito é que ele é um lápis super barato. Então, se você está querendo um lápis em conta para você testar, ver como que é o aquarela e tal, talvez funcione para você. É só R$ 7,90, talvez você goste, né? Então, não é um lápis caro. É um lápis para você realmente testar e ver se é a sua praia. Mas não é um lápis que eu recomendaria. Tem opções melhores aí de lápis aquarela para você começar. Bom, tirando essas considerações, é isso. Eu não tenho certeza qual é a intenção da Acrylex, se vai continuar com esse tipo de lápis no mercado ou não, mas se for continuar, tem que melhorar em algumas coisas, tem que colocar número nos lápis, nome nos lápis, tem que ver essa fórmula, porque parece que alguns lápis eles se misturam bem, outros não se misturam, como é o caso, por exemplo, do vermelho com o amarelo não funciona legal, não tá legal. Já o azul com o vermelho, por exemplo, funciona, não consegui entender qual que é a lógica. Vi também que o lápis azul, por exemplo, tava com umas pedrinhas na mina, não achei bacana. Ele é um lápis duro, ele é um lápis muito resistente para você fazer sua pintura, ele vai cansar sim sua mão, seu punho, ele exige mais do que um lápis comum, tá? Ele não é um lápis aquarelável macio, que geralmente a gente acha que os lápis aquareláveis são, ele não é um lápis aquarelável macio, tá bom? Mas é isso aí. Agora, tire você as suas próprias conclusões baseado aí no que eu falei. Não vou nem testar esse lápis aqui numa folha escura, obviamente, porque ele não vai nem atender, ele já é muito pastel, né? Se for ver, ele não vai nem conseguir aparecer numa folha escura, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um joinha aí, um joinha para ajudar a gente no canal. Se inscreve se você quer ver mais vídeos como esse. E me diz, você já conhecia esse lápis da Acrylex? Já usou ele? Eu quero saber e me conta aí qual que é o seu lápis aquarela favorito. A gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais!